Hoje nós vamos falar que o mundo é a rede que nos prende. Esse é um capítulo do livro também, que fala assim, como o mundo consegue nos prender o cristão, de tal maneira que ele não consegue caminhar, às vezes, pelas próprias pernas. Então nós vamos ler lá em Lucas 4:5, versículo 5 diz assim, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. E dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Curve sua cabeça. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Enquanto temos esse fôlego, nós queremos ouvir de ti a manifestação do Espírito Santo. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga refrigério à nossa alma e que o Senhor nos oriente o caminho a seguir, porque somos dependentes de ti. Fala através do teu Espírito Santo, para que nós possamos entender e compreender as Escrituras. Amém. Aqui nós estamos passando por um momento bíblico, que é a tentação de Jesus Cristo. Lucas 4 vai começar a descrever que Jesus está voltando do deserto, ele ficou 40 dias no deserto. No capítulo 3 nós vamos ver o batismo de Jesus, a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Diz que Jesus, cheio do Espírito, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Lembra um pouquinho a nossa vida de cristão. Você é batizado, você está na igreja e começam a vir as provas. E Jesus Cristo diz que nesses 40 dias ele foi tentado por Satanás. E nesses versículos aqui finais, eles nos relatam as 3 últimas tentações de Jesus Cristo. E essa aqui no livro aqui de Lucas é a segunda, fala que o inimigo, Satanás, levou o Senhor até um monte bem alto e num exato momento, mostrou os reinos do mundo, mostrou todo o reino e falou, olha, todo poder e glória será seu, desse mundo, desde que você me adore. Satanás aqui, ele estava usando um instrumento que ele tem para resgatar aqueles filhos de Deus para o seu reino. Ele estava usando um instrumento poderoso, que era o mundo, também para persuadir Jesus Cristo. É interessante, nós vemos aqui, que ele usa o fator da sua rebelião, de anjo caído, para tentar mostrar que o mundo é muito melhor do que o reino de Deus. E leva Jesus lá e fala assim, olha, estão todos os reinos do mundo aí. Eu dou tudo para você, o poder, a glória desse mundo. E nós vamos ver que a nossa vida nesse mundo, ela é muito simples. Ela é resumida de uma maneira muito simples. Nós somos levados a viver no mundo através dos nossos sonhos e desejos. Tudo que nós fazemos é aquilo que nos satisfaz. Olha, eu sonho em ter uma casa própria. Eu vou trabalhar, vou suar, vou trabalhar, vou me cansar, vou me esgoelar, vou me cansar para conseguir a casa própria. É através de sofrimento. Quantas vezes vocês já não ouviram pessoas falar assim, nossa, eu tenho essa casa, mas foi sofrido. O que eu trabalhei, o que eu deixei de lado minha família, tempos que eu não passei fazendo tal coisa, quanta hora extra eu não fiz para conseguir esse carro, quanto eu não fiz para conseguir esse sítio, quanto que eu não fiz para isso. E quando a gente não consegue, nesse círculo do mundo, nessa esfera do mundo, realizar os nossos desejos, e vem o fracasso, aí vem o sofrimento, aí vem depressão, vem angústia, aí vem tudo aquilo que Satanás realmente quer oferecer para nós. As coisas que não nos trazem vida, são coisas que nos trazem angústia. Nós temos muita gente em depressão. Nós temos os maiores índices de suicídio de jovens no mundo atualmente, nesses anos. E eu trouxe um dado para vocês perceberem esse gráfico. Esse gráfico mostra o consumo de antidepressivo no Brasil. Prestem que até 2020, antes da pandemia, está no auge.
quase 100 milhões de antidepressivos vendidos no Brasil. 100 milhões de caixa. Nós somos 220 milhões da população. Quase metade da população do Brasil consome antidepressivo. O Rivotril é o remédio mais vendido no mundo, aqui no Brasil. Que mundo é esse? Que com uma teia, com uma rede, com uma net, ele vem e nos abraça, sem a gente perceber. É só um remedinho para dormir, eu tenho insônia, eu tenho cansaço, eu não consigo dormir direito, sou ansioso demais. Nós estamos consumindo quase 100 milhões de caixas de antidepressivos no Brasil. E isso é uma coisa que vai nos prendendo cada vez mais às redes de Satanás. Vai nos prendendo cada vez mais às coisas desse mundo. É interessante que, então, Satanás começa a criar estratégias para nos atrair. Ele pega esse mundo, que ele é o príncipe desse mundo, e ele começa a criar umas teias para nos atrair. E a primeira coisa que ele faz para nos atrair é isso. Ele rouba a nossa identidade. Não sei quantos assistiram esse filme na Netflix, essa série, Round Six, né? Creio que muitos assistiram. Foi uma polêmica, isso causou uma polêmica. Mas essa série é a série de maior sucesso da Netflix de todos os tempos. Ele supera 2 filmes engraçados. Ele supera Lucifer e supera Sex Education. 2 filmes lixos, 2 séries lixos. Mas ele superou. E as pessoas criaram uma polêmica em torno dessa série, porque essa série ele usava brincadeiras de crianças, de infância, para que pessoas fossem mortas. Mas por trás desse filme tem uma coisa muito interessante. Se a gente olhar essa imagem que se repete muito no filme, essas pessoas de verde são as pessoas que eram devedoras, estavam à margem da sociedade, estavam a ponto de se suicidar, com problemas sérios. Mostra do outro lado que ela tinha uma família que amava ela, mas ela deixou de lado porque ela tinha perdido muito dinheiro, devia para todo mundo, ela precisava de dinheiro. E aqueles de vermelho resgataram essas pessoas para participar de um jogo. E o mais interessante, essas pessoas não tinham nome, eram números. Se a gente olhar nas costas ali, você vai ver o 223 no de verde. E as pessoas que comandavam o jogo também não tinham nome, elas tinham símbolos. Eram triângulos, quadrados e círculo. Então essa série nos mostra que no mundo, Satanás nos trata como números. Você não tem identidade. Porque a hora que você fala para Satanás, Satanás, eu sou filho de Deus, você tem uma identidade. Você sabe quem você é. Você sabe por que você está no mundo. Quando você não tem essa identidade, como essas pessoas que precisavam de dinheiro, fizeram tudo, elas tinham até a possibilidade de parar de jogar, porque quem perdia o jogo morria. Mas eles pensavam 2 vezes, iam, discordavam, mas voltaram para o mundo aí fora, viram que estava difícil, eles não tinham dinheiro, voltaram para conseguir dinheiro. Então a primeira coisa que Satanás faz na nossa vida é tirar a nossa identidade. Ele não quer que você saiba quem você é. Ele não quer que você saiba quem é o seu pai. Ele não quer que você saiba de quem você é filho. Essa é uma estratégia que esse mundo usa para nos enganar. E a hora que ele faz isso, você olha nessa multidão de verde, você não consegue identificar quem é quem. Porque Satanás, ele começa a nos tratar como os iguais. Nós somos igual a todo mundo. Quem tem filho adolescente aqui sabe muito bem o que é isso. Teu filho vai lá e fala, ai mãe, eu tenho que sair com os amigos, eu tenho que fazer alguma coisa. Você fala, não vai. Aí, quando ele insiste muito, que é a frase que ele usa? Mas todo mundo vai. E aí a mãe responde o quê? Você não é todo mundo. Não é assim? Né? Ah, mãe, mas vai todo mundo, vai todo mundo. Você fala assim, mas você não é todo mundo. Você tem uma identidade, você tem uma família, você tem preceitos, você tem conceitos, você tem responsabilidades. Tem alguém que se preocupa com você. Isso cria em você, ou cria nas pessoas, uma identidade. Assim como Cristo nos marcou.
Ele não te escolheu porque você era bonito, que você era branco, amarelo, negro, cinza, não sei. Mas porque ele ia te dar uma identidade de filho. E é interessante que, quando nós somos tratados sem identidade, nós ficamos iguais. E começamos a pensar do mesmo jeito, todo mundo igual. Eu estava pensando nisso. Vocês já perceberam uma coisa? Está todo mundo na sala assistindo novela, filme. Acabou a luz. Qual a primeira atitude da pessoa? Você olha para a lâmpada. Você fala assim, o que aconteceu com essa lâmpada? Né? Aí, segunda coisa que você faz, você vira para quem está do teu lado e fala o quê? Xiii, acabou a luz. Como se a pessoa do lado não tivesse vendo que acabou a luz. Só você soube daquilo. Terceira atitude, você levanta e vai tentar acender a luz. Ou você vai no quarto, acender a luz no quarto, para ver se no quarto acende. Acabou a luz. Quando eu era pequeno, que eu morava em casa, quando acabava a luz, a gente saía para fora, ia na calçada lá, e aí chegava pro vizinho, acabou aí também? Como se fosse um problema na minha casa, tudo escuro. E saía na rua, achando que a escuridão lá era insegura e a rua era segura. Mas a gente fazia tudo a mesma coisa. Né? Ficava olhando para fora, achando que ia vir a luz, porque nós éramos condicionados a isso. E tem momentos que Satanás nos engana. Satanás nos rouba a identidade. Ele quer nos confundir com pessoas do mundo, com pessoas que caminham no reino que ele domina. Mas, como eu já disse, Satanás te deu uma identidade. E Jesus Cristo, quando Satanás oferece a ele o poder e a glória, prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção nisso. Olha o versículo 6. Dar-te-ei todo este poder e sua glória. Ele vai dar um mundo para Jesus? Ele promete dar um mundo? Ele vai dar o quê? O poder e a glória. Ele fala para Jesus, eu não vou te dar mundo nenhum. Eu vou dar o poder e a glória que tem no mundo. É aquela pessoa que vai te aplaudir. É a hora que você mandar, as pessoas vão fazer. É a hora que você fala para caminhar, eles caminham. É a hora que você fala para parar, eles param. Vou te dar esse poder, essa glória. Mas Jesus Cristo, ele sabia quem era Satanás. Ele sabia que Satanás era um farsante, um acusador, um enganador. Ele sabia que Satanás não podia fazer isso. Jesus, como na sua onipresença, e onisciência, onipotência, ele sabia que Satanás já havia enganado as pessoas do mundo. Naquela época, os fariseus, que eram os homens que tinham que dominar a lei, que ensinar a lei, passar a lei, eles estavam ali aprisionados por Satanás. Eles eram idólatras da sua própria religião. Eles queriam as coisas do mundo. Eles estavam macumunados junto com os romanos. Eles viram Jesus Cristo, o Messias ali, fazendo maravilhas, pregando, curando, e não enxergaram que era o Messias. Porque eles estavam dominados pelas coisas do mundo, pelo poder, pela glória. Por isso que Satanás, as coisas que Satanás queria dar para Jesus. Ele já havia oferecido para os fariseus. Eles já haviam se vendido. Eles já haviam aceito isso. Eles estavam ali vendo Jesus Cristo curar leprosos, que eram a escória da sociedade. E não se sensibilizaram com isso. Muitas vezes, quando nos roubam a identidade e Satanás quer nos dar esse poder, essa glória, nós somos seduzidos a isso. Nós somos seduzidos às coisas que o mundo tem para nos ofertar. E essa grande rede, esse grande poder, esse domínio, nos leva a deixar as coisas do alto de lado, as coisas do reino de lado, e ir para as coisas que Satanás tem a nos ofertar. Por isso que é muito importante, nós temos que entender que Jesus, quando Satanás faz isso, Jesus responde o que a Satanás? Jesus fala assim, eu não quero o reino. Ele fala isso? Não fala.
Ele fala, eu não quero a glória, Satanás. Eu não quero poder. Ele fala assim, só adorarás a Deus. Porque na verdade, o que Satanás queria, em troca de honra e poder, era adoração. O que Satanás queria, em troca de dar a Cristo honra e poder, ele queria adoração. Ele não ia dar o reino, ele não ia dar o mundo, mas ele queria ser adorado. Ele queria ser idolatrado. Ele queria poder ser chamado de Senhor, porque nós nos prostramos somente a um Senhor. E era isso que Satanás queria. Por isso que nós temos que ter consciência desse primeiro quesito, de saber quem nós somos. Não podemos deixar Satanás roubar a nossa identidade. Você tem que saber quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, você também não sabe para onde você vai. Quando você não sabe o que você procura, você não vai achar nada. Você não sabe o que você procura. Nós temos uma identidade, sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos quem nos batizou, quem nos chamou e sabemos o caminho a trilhar. Isso é importante para a nossa vida. Uma segunda coisa que Satanás faz como estratégia nesse mundo é o consumismo, né? Nós somos levados a viver nesse mundo pelo materialismo e pelo consumismo. Nós somos levados a viver no mundo através de quantidade, o que você tem, quanto você tem, e fazer comparações, o que um tem e o que não tem. Eu vi essa foto e eu lembrei das compras de Natal, né? Quando nós chegamos, você vem às vezes sacola para todo mundo, é para o filho, para não sei o que, você vem cheio de sacola. Aí você troca o presente ali, um pouco. Ó, se não serviu, você troca, se não serviu, você troca, você não gostou desse, não sei. E foi alguma coisa, um simbolismo que não reflete, às vezes, o amor que você tem, que não reflete realmente o cristão que você é. Porque esse materialismo, esse consumismo, nós vivemos num mundo que nos consome. Nós vamos ter mais para frente outros pregadores falando disso. Nós vamos ter durante as férias com a palavra só esse assunto. Não quero me aprofundar muito, mas eu quero me aprofundar numa coisa. Que a hora que nós vivemos nesse mundo material, nesse mundo de consumismo, nós começamos a julgar as pessoas pelo padrão de vida dela. Nós não julgamos mais as pessoas pelo que ele é, mas o que ele parece ser, pelo que ele tem. Vocês vejam essas fotos aí. De quem você compraria um carro aí? Do da direita ou da esquerda? De branco ou de vermelho? Apesar de ser médico, você até compraria dele. Porque nossos olhos veem isso. Se chega uma pessoa na sua frente, de bermuda, camiseta, meia suja, para te vender alguma coisa, você olha e fala, puxa vida, obrigado, não quero. Mas se vê uma pessoa de terno, gravata, perfumada, penteada, e te vende uma tranqueira, você compra. Porque nós somos levados nesse mundo a identificar as pessoas pelo padrão de vida que ela tem, pelo que ele é. Às vezes você não entende que aquela pessoa, ela está sendo moldada para te enganar. Os piores picaretas são aqueles que não parecem picareta. Você acha que picareta tem cara de picareta? Se tivesse cara de picareta, você não caia no golpe. Mas é assim, mas nós somos levados a isso. Porque Satanás, ele através desse consumismo exagerado, desse materialismo exagerado, ele nos faz ter uma regra de juízo, de valor, porque as pessoas aparentam ser. E a gente entende que a gente não consegue mais nos importar com as pessoas que realmente precisam. Nós, como igreja, começamos a ter valores diferentes também. A igreja em si, ela começa a olhar para as pessoas com valores diferentes. E Satanás está pondo a igreja nessa rede. Satanás está mostrando que nós estamos vivendo numa igreja. O Dr. Russell Shedd escreve assim: é um período secularizado, pós-cristão. É assim que ele denomina. Ele fala assim: a igreja hoje ela é convidada
a não se retirar da sociedade, mas ela é convidada, presta atenção, a igreja é convidada a sentar no grande anfiteatro da sociedade, participar dele, e as opiniões da igreja vão ser discutidas entre políticos, partidos sociais, vão ser discutidos entre as universidades. A igreja vai ser só uma opinião entre muitas da sociedade, com artistas, com superestrelas. A igreja se misturou nessa sociedade e ela é só mais um banco no anfiteatro. O que a igreja era para ser era ditar para a sociedade o que é o certo e o que é o errado. A igreja tinha a função de falar assim, ó, aquele vai lá e ajuda o necessitado, ajuda aquele que está precisando. E ele fala que a igreja já não mais assume essa posição nesse mundo secularizado, pós-cristão. Tem uma cena de filme aí, deixa eu ver se eu solto, ali é mais fácil de ver no escuro. Porque está todo mundo preocupado com esses caras. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras, só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV? Você tem um problema com Thomas Wayne, então? É, eu tenho. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Essa é uma cena do Coringa, não sei quem assistiu esse filme, quantos assistiram. Esse camarada que está falando Coringa é o vilão do filme. Ele vai a um programa de televisão, muito famoso, e ele começa a pôr o coração dele para fora. Ele fala assim, ó, você sabe que vocês não saem desse estúdio? Você sabe com o que é lá fora? Ninguém olha para mim. Se passa, eles pisam em cima de mim. O mundo lá fora é diferente. Que era a visão que a igreja tinha que ter. Como é o mundo lá fora? E não o mundo aqui dentro. É isso que o Tim Keller vem falar quando ele fala da igreja para fora. Existe um mundo lá fora. Esse cara era vilão, tinha um motivo. Não que justificasse as violências, as atrocidades que ele faz no filme. Mas dentro dele existia alguma coisa. Que ele era excluído do mundo. Excluído até da própria igreja, do próprio corpo de Cristo. Esse era o Coringa. E a igreja, por sua vez, como noiva, a igreja como aquela que espera o noivo chegar, ela não veio nesse mundo, ela não veio aqui para escolher um noivo. O noivo já está escolhido. A noiva veio nesse mundo, na verdade, para regimentar os convidados para o casamento. Para trazer pessoas, para quando o noivo chegar, falar assim, olha, meu noivo, olha quanto convidado para o nosso casamento. Olha quantas pessoas eu aqui trouxe para que eles participassem do nosso reino. Essa era a função da noiva. Mas que Satanás, através desse mundo, foi fazendo que a igreja perdesse essa função, perdesse essa identidade. O noivo está ansioso pela noiva. Mas a noiva está ainda com poucos convidados. Ela não está conseguindo trazer mais convidados. Ela não está conseguindo que os excluídos da festa, que aqueles que estão dormindo ao relento, participem da festa. Participem do casamento. Que é a coisa mais esperada pelo noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vier buscar a noiva, ver uma noiva repleta de convidados para o casamento. Aqueles que vão subir para o reino, subir entoando um coro ao Senhor. E Satanás consegue, através desse consumismo, desse materialismo, nos afastar desse mundo onde os necessitados, os mais vulneráveis, não têm chance de entrar dentro para ser convidado ao casamento. E nós vamos perdendo também essa sensibilidade, porque nós vamos nos integrando. Ontem eu fiz um laboratório, é assim que o artista faz, né? É chique isso. O artista faz laboratório, eu fiz um laboratório. Eu fui no Shopping Iguatemi. Fazia anos que não ia no Shopping Iguatemi. Parei numa loja de sapato. R$24.700 um sapato. Falei, tá bom. É um Christian Louboutin, né? Um Louboutin, tem uma... aí passei em frente à Rolex. Rolex lá.
204 mil reais. Falei, será que esse mundo que eu vivo, mesmo aqui é um lugar separado do mundo, estou em algum lugar diferente? Você começa a entender os valores. O pior de tudo isso, sabe o que é? Tinha gente provando o sapato. Tinha gente olhando o relógio. Nós vamos ver o nosso mundo como o Coringa ali, fala assim, ó, alguém liga para mim, você não sai do teu estúdio, quer dizer, você não sai da tua vida. Você ganha dinheiro como repórter, você vive tua vidinha. Mas lá fora, ninguém olha para mim. Eu preciso representar o mal para as pessoas olharem e chamar a atenção de alguém. E muitas vezes, nós como a noiva, agora eu vou incluir nós que estamos aqui como noiva, precisamos entender que o noivo espera mais de nós. O noivo está esperando alguma coisa que nós possamos dar. Porque os galardões que nós recebemos aqui no mundo, os tesouros que nós recebemos aqui são temporários, são fúteis. Eles passam. Eles não são para sempre. A pergunta mais desejável de resposta do mundo, sabe qual que é? Existe vida após a morte? Essa é numa enquete, é a pergunta que todo mundo quer saber. E tem um autor que falou assim, você já se perguntou por que você vive? Você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Porque muitas vezes nós vivemos e não sabemos por que nós vivemos. Nós entramos naquele slide que eu pus lá, de você ter sonhos, desejos, suor, disciplina, cansaço, não consegue, sofrimento, aí volta. Tem um amigo meu que fala assim, nossa, eu acordo devendo dinheiro, porque eu acendo a luz do meu quarto, já estou devendo a luz. Então eu sou eterno devedor. Porque a nossa vida é assim, muito simplista. Por que você vive? Por que você está aqui? Viktor Frankl, ele escreveu essa frase que eu gostei muito. Não é de prazer nem de poder que todo homem precisa, mas sim de um propósito. Esse camarada, Viktor Frankl, ele foi um médico, um neurocientista, judeu, nasceu na Áustria, e depois de formado, família feita, veio o nazismo, e levou ele e a mulher dele grávida para o campo de concentração. Ele ficou 13 anos no campo de concentração, a mulher morreu no campo de concentração, e ele passou por 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz. E ele faz uma tese, ele levanta uma tese, e ele vai contrário aos maiores psicanalistas da época. Ele vai contrário a Sigmund Freud, que fala que a vida se dá pelo prazer. Freud fala do sexo. Freud vai falar do pai da psicanálise. Ele vai falar que o ser humano é movido por prazer. E do Alfred C. Adler, que fala sobre poder. A pessoa que tem realmente aquele na sociedade destaque é o do poder. E a história desse camarada, eu li a história dele, do Frankl, ele tem um livro muito bacana. Ele fala assim, olha, com 15 anos ele teve o primeiro contato com Freud. Ele ligou para Freud, que ele era interessado nessa parte de psicanálise, e já começou a debater. Depois de formado, ele já começou a conversar com Adler também. Ele briga com Adler, que era o presidente da Sociedade Mundial de Neuropsiquiatria. E ele faz uma nova tese. Ele fala que o homem, na verdade, é um tripé. Ele fala que tem a parte biológica, a parte estrutural e tem a parte espiritual. Ele só conseguiu entender isso e escrever a tese dele, depois o livro dele, depois de ter passado pelo campo de concentração. Porque a hora que ele estava no campo de concentração, os que sobreviveram ali não eram os que tinham poder, não eram os que tinham prazer, mas eram aqueles que tinham um objetivo, eram aqueles que tinham um propósito. Quando você tem propósito na vida, você consegue sobreviver. Quando você sabe o que você quer na sua vida, quando você sabe o que Deus tem reservado para você na sua vida, você consegue caminhar, você consegue passar pelas dificuldades.
Imagina esse camarada 13 anos num campo de concentração. Ele não passou como médico, tinha uma formação na Áustria. Então o pessoal acho que não matou ele porque nasceu na Áustria, mas como judeu ele ficou no campo de concentração. E ele entendeu que aqueles que estavam no campo de concentração e tinham um propósito na vida, acreditavam em algo mais espiritual, esses sobreviveram. E aí vem uma outra frase também que eu gosto muito. Viver sem propósito, ou viver sem uma razão, é uma tragédia maior do que morrer por um propósito. Essa frase se encaixa muito bem na vida de Paulo. Paulo era uma pessoa que ele sabia o que queria. Ele largou as coisas do mundo, a vida boa que ele tinha, e largou as coisas que ele tinha em termos de poder, de mandar prender judeu, de mandar matar, a vida confortável, para seguir um propósito. E ele morreu por um propósito na vida e falou assim, para mim é lucro. Então, se nós não tivermos um propósito na nossa vida, se nós não sabermos o que é isso, nós vamos passar uma vida sem viver. Você não vai saber responder a pergunta, por que eu vivo? Por que eu vivo? E é interessante, né, que Lucas vai falar, essa foto eu pus assim, que nem tudo que parece ser é. A gente tem que tomar cuidado na vida. Né? Hoje em dia nós vivemos essa vida. Você não precisa ser nada, basta você parecer ser. A pessoa compra aquilo que ela vê e não aquilo que é. Essa é a nossa vida atual. Isso veio com o desenvolvimento do marketing, né? O marketing faz você comprar coisas que você não precisa, faz você comer o que você não gosta, porque eles fazem parecer ser que é bom. Mas em Lucas 12, 29 e 31 diz assim: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Mas o vosso Pai, Ele sabe que precisais dela. Deus sabe que você precisa das coisas do mundo. Deus sabe que você precisa comer, sabe que você precisa beber, sabe que você precisa se vestir, sabe que você precisa caminhar, ter amigos. Mas Ele fala assim, buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor te dá uma saída para essa teia do mundo. Te dá uma saída quando a estratégia é que você seja levado por esse consumismo, por você ser levado a ver o mundo por um padrão de vida específico, de ter amizades com quem tem um bom padrão de vida. Isso é bom. Mas é exatamente isso que Satanás quer, que você seja assim. Mas o Senhor fala assim, cuide das coisas do reino primeiro, e tudo mais lhe será acrescentado. Uma outra coisa, outra estratégia, é que Satanás cria para nós demônios. A nossa vida, nós vamos criando demônios na nossa vida, eles vão nos acompanhando, vão ocupando o lugar de Deus na nossa vida, que são coisas do dia a dia, são nossos medos, nossas incertezas, os nossos fracassos, as nossas tentativas de sucesso que não dão certo, são aquelas coisas que te dão prazer, mas você não consegue. Quem é mais velho de igreja aqui, pelo menos uns 20, 30 anos, pastora Carmen, Marcos, pastor Ricardo não está aqui, tinha uma época que tudo era culpa de Satanás. Era a época da demonização, tudo era Satanás. Né? Eu lembro que, eu vou falar umas coisas aqui, os mais jovens não vão saber. A Xuxa gravou um disco. Na época você pegava o disco da Xuxa e rodava ao contrário assim, era a voz de Satanás falando, falava assim, ela é do demônio, a Xuxa está A minha avó, que era batista, você fazia uma coisa e falava, isso é do demônio, isso é de Satanás. Você ia comer uma fruta diferente, isso é de Satanás. Tudo era o demônio. Tanto que a gente começou a acreditar nisso e não conseguiu olhar para as nossas imperfeições. Porque tudo que acontecia de ruim para a gente não era minha culpa, era culpa do demônio. Mas por que você traiu o seu marido? Você não sabe, o demônio é triste, esse cara é esperto. Ele me tentou de um jeito, eu fui fraco. A culpa era do demônio. Você comprou uma casa que você não podia pagar.
Ah, mas Satanás encheu meus olhos, aquela casa tinha uma piscina. Então era tudo culpa de Satanás. Só que nós vamos fazendo disso na nossa vida uma demonização da nossa vida que não é verdadeira. Mas o mundo vai pondo isso na nossa cabeça. A imagem de Satanás, por exemplo, a imagem mais antiga que tem de demônio, está no museu na Alemanha. Eu ia ter uma foto do quadro, esqueci de trazer para vocês, onde o demônio é representado pelos anjos caídos. Cabelinho encaracolado, asinha, caído. Só no século XI que começou a aparecer essa imagem de demônio. Esses chifrinhos era porque era um deus romano, que era o deus Pan. Então a igreja, para combater a idolatria grego-romana, começou a criar essa imagem. O tridente, quem que usa tridente grego-romano? Netuno. Tridente de Netuno. O rabinho de dragão, por causa de Apocalipse. Porque na verdade Satanás não tem essa forma. Você acha que se Satanás fosse horrível, feio, colocasse medo, você ia chegar perto dele? Nada. Ele vai vir com esses prazeres pra gente. Ele vai vir com uma casa nova que você não pode comprar, com um carro novo que você não pode ter. Ele vai vir com coisas que não são muito de você se afastar. Pelo contrário, você vai querer chegar muito perto dele. Essa é a estratégia dele. Eu lembro que Calvino já falava assim, né? Que nós somos uma fábrica de demônios. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele vai produzindo ídolo até não querer mais. Quando eu era criança, tinha um demônio. Eu chamava de demônio. Alguns aqui vão chamar de demônio também. Ele se chamava, tinha nome. Chamava Bezetacil. Não sei se vocês já ouviram falar desse demônio. Fazia um ralado na perna, criava aquela casquinha. Se tinha um pouco de pus, você ia no pronto-socorro, o médico falava, tá tudo bem. Aquela enrolação, né? Você vai fazer uma injeçãozinha Bezetacil? Como que é? Bezetacil. Que se ele falasse Bezetacil, você já começava a chorar ali. E era engraçado que assim, né? Toda vez que ele fala assim, essa injeção é dor, mas tem uma enfermeira, você vai lá e chama a Shirley. Ela tem uma mão para aplicar, não dói nada. Parecia que ela era aquela que mais doía, parecia que você tinha feito cair um muro. Você tinha uma dor de garganta, Bezetacil. Você tinha uma dor de cabeça, Bezetacil. E doía. E o mais legal que era o seguinte, né? Você ia lá e ela falava assim, não deixa o bumbum duro, que senão quebra a agulha lá dentro, né? Aí você, como que eu vou relaxar? E era uma injeção desgraçada, era uma injeção que ela fazia o seguinte, o cara entrava lá assim, tô rouco, tô com dor, não aguentava andar. Aí ele saía assim, doutor, saia com a perna dura, mancando. Esse era um demônio. Então a Bezetacil, porque a gente entendia que tudo que era ruim, na verdade era o demônio. E na verdade aquilo era um antibiótico, penicilina. Salvou milhares de vidas. Porque nós vamos colocando entre nós que as coisas que são ruins, nós vamos demonizando essas coisas. E Satanás quer isso mesmo. Porque aí nós não conseguimos nos corrigir, consertar as nossas imperfeições, consertar os nossos erros, consertar a nossa vida, nos aproximarmos de Deus. É isso que Satanás faz. Todas as coisas do mundo são ídolos em potencial. Depende somente da tua atitude em relação a elas. Depende de como você vai se comportar em relação a essas coisas. A Bíblia fala que todas as coisas, o pastor William acabou de ler aqui em 2 Crônicas, tudo que Deus fez é bom. Davi começa a falar, tudo que Deus fez é bom, é belo, é demais. Tudo que Deus fez é muito bom. Mas ele pôs um cara para tomar conta que é desgraçado. Esse cara não é fácil. Ele quer me cercar de todos os lados. E nós vamos entender que a nossa vida, nós temos que dar muito mais valor para Deus do que para o demônio. A Bíblia fala que ele não pode tocar em nós. A menos que você abra e escancare a sua porta do seu coração e o convide para entrar. Nós temos que entender que nós temos um Pai que mandou o Filho morrer na cruz pelos nossos pecados,
para que nós tivéssemos uma vida íntegra diante dele, para que nós pudéssemos ser libertos de todo o pecado, de todo o mal, e nos achegássemos diante dele. É isso que nós temos que entender na nossa vida. A última coisa que eu quero falar para vocês. O mundo vai criar em nós um sentimento de fracasso, gerando em nós a certeza que nós não podemos vencê-los. Fala, pastor Jorge, é muito bonito isso, mas eu vivo nesse mundo, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer coisas. O senhor não sabe o que é ter uma loja, um negócio, e a hora que chega o fiscal da prefeitura no meu negócio, primeira coisa que eu penso, quanto que vai morrer na mão do fiscal? Quanto que eu vou ter que pagar para esse camarada? Pastor, o senhor não sabe como é para mim entrar numa concorrência, para ganhar uma concorrência para o trabalho? Se não soltar uma grana, o mundo funciona assim. Pastor, o exame do Detran, se eu não pagar, não passa. É uma máfia. E nós começamos a acreditar que a gente não consegue lutar contra as coisas do mundo. Porque as dificuldades vão se apresentando e Satanás vai pondo na nossa frente essas dificuldades e fala assim, ó, faz parte do mundo, meu amigo, seja bem-vindo, entra aí. Agora, se não pagar, não tem jeito. Se não fizer desse jeito, não vai. Como é difícil lutar contra o mundo, Satanás fala, olha, é impossível. Essa roda gira de uma maneira há 200 anos. Quando você nem pensava em nascer, já funcionava desse jeito. Getúlio Vargas já levava dinheiro, já era corrupto. Você não era nem nascido. Os romanos eram corruptos, esquece, o mundo funciona assim. E ele quer nos convencer isso, que nós não conseguimos lutar contra o mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês de um camarada, presta atenção. O que é isso, Desi? Você sabe o que é isso? Só parece meio pequeno. Meia Bíblia para meio homem. Para com isso, Smith. Devolve a Bíblia dele. Não estou falando com você. Como assim não vai lutar? É melhor que a gente? Não. E se fosse atacado? Uou! Desse jeito. A Bíblia diz para dar outra face, né? Acho que isso não é uma questão de religião, pessoal. Isso é covardia. Pura e simples. Não é, Doss? Quem assiste esse filme, Até o Último Homem, o Doss é um médico, é um fato real, uma vida real isso. Ele é um médico, ele é cristão, ele quer ir para a guerra para ajudar as pessoas. Ele se alista e fala para a namorada dele, noiva, já falou assim, eu vou lá, mas eu não vou matar ninguém. Fala para o pai dele, eu não vou matar. O pai briga com ele, a namorada briga com ele. Você imagina uma pessoa que vai para a guerra, Estados Unidos contra Japão, Estados Unidos ia dominar Okinawa, o pico de Okinawa. Esse cara se alista para ir para a guerra e fala assim, ó, eu não mato ninguém e não pego em arma. Eu leio a Bíblia e vou cuidar de gente doente. E a história dele se desenrola, vocês verem depois, treinamento para a guerra. Vamos lá, todo mundo, pega a arma agora. Fica só a arma dele de braço cruzado, aí o sargento, sempre tem um sargento valentão, né? O que é? Você não vai pegar a arma? Você quer que você vai matar todo mundo? Se tiver um inimigo para matar, você não vai. E se desenvolve de uma tal maneira que ele é levado a julgamento no tribunal militar. Ele fala assim, eu sou médico. E o Senhor, aqui na Bíblia, proíbe matar. Então, para que você veio para a guerra? Ele falou, eu quero salvar pessoas. Mas você está no lugar errado. Sabe aquela hora que eu falo assim, Edu, tem uma baladona, Itaquera, Barra Pesada. Meu, vai lá e prega lá na balada. Meu, pastor, o senhor quer que o exército vai comigo? Ou vai os traficantes? Como que eu vou lá? Não dá. Esse camarada se alistou para ir para a guerra, só que não queria pegar em armas, não queria matar ninguém, só queria salvar pessoas. Os caras falaram, mas sabe o que acontece? Você vai pôr em risco a minha vida. Que hora que tiver caído o inimigo e for me matar, você não pega a arma, você vai morrer nós dois.
E esse camarada trava uma batalha muito grande. A gente vê isso no filme. E quase no final é isso. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. O soldado Doss terminar? Mas quem é o soldado Doss? Vá, passa de novo. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. O soldado Doss terminar? Mas quem é o soldado Doss? Em pleno ataque. Exército pronto para fazer um ataque. O comandante fala assim, há 10 minutos era para ter começado o ataque. O que vocês estão fazendo? Estão esperando o soldado Doss terminar de orar por nós. Quem é o soldado Doss? Está fazendo o quê? Está orando por nós. Em plena guerra, um camarada que não pega em arma, que se sujeitou a ir lá para salvar vidas, que achou que as pessoas acham assim, esse mundo não é para você. O que você está fazendo é loucura. Como você quer ir para a guerra para não matar e salvar? Como você quer ir para a guerra sem se defender? Pelo menos se defenda. Uma hora a noiva dele fala assim, sabe o que você faz? Finge que você vai pegar na arma, mas você não atira. Só para satisfazer as pessoas. Eu não posso fazer isso. Não posso trair aquilo que eu tenho dentro de mim. Assim nós também como igreja. Satanás quer pôr na nossa mente que nós não podemos vencer as coisas do mundo. Que nós não podemos, que essa briga já está acabada. Que nós somos fracos. Que nós não temos condições. Mas como essa história é verídica, eu tenho certeza, se cada um de nós tiver um propósito na vida, saber o que quer, saber o que Deus quer de nós, saber o que Deus preparou para a nossa vida, nós saímos para a batalha, munidos da nossa arma, munidos dessa palavra, unidos daquilo que o Senhor trouxe para a nossa vida. A esperança de um reino, a esperança numa eternidade. Dizendo, a palavra é muito clara, você é mais que vencedor. A Bíblia não fala que você tem que ser um vencedor. Não fala, você tem que vencer, você tem que ter isso, você tem que ter prosperidade. Não. Ela fala que você é mais que vencedor. Porque a partir do momento que você abraçou o reino, você já é um vencedor. As igrejas hoje estão causando frustrações nas pessoas, porque prometem vitórias no mundo, porque prometem sucessos no mundo, que promete que você vai ser vitorioso e rico na hora que você vem a Jesus. Mas na verdade, o que a igreja tem que ser é a orientadora do seu caminho, no que é o certo e errado, para chegar até o reino. É mostrar como vencer esse mundo, como vencer as batalhas que são impostas dia a dia na nossa vida. Nós somos levados a usar tantos antidepressivos por frustrações pessoais, por frustrações sociais. Nós cometemos erros que estamos acostumados no mundo. E nós estamos falando vocês. O nosso filho está lá na escola, você quer pôr o seu filho para que ele já comece desde pequeno, fala assim, vai no meu consultório, é muito comum isso aí. Ah, doutor, ele quer ser médico também. Meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado. Você começa a jogar para cima do seu filho já uma tarefa que talvez ele não queira ser, não possa cumprir. E aí ele vai ficar frustrado, não vai ter sucesso, ou ele vai ser um profissional que você quis que ele fosse, vai largar tudo. Eu estava brincando que tem uma cliente minha, que ela tem uma sapataria, são duas irmãs, e o pai morreu, deixou a sapataria, ficou ela, a mãe e as duas irmãs. E toda vez que você vai lá, está com as mãos todas cheias de cola de sapateiras. E eu estava falando isso, é engraçado.
Eu não vejo ninguém entrar aqui e falar assim, olha, eu quero que meu filho seja sapateiro. Uma ressalva, isso não é denigrir imagem de ninguém, ou denigrir profissão de ninguém. Ninguém entra aqui e fala assim, meu filho vai ser quitandeiro, que eu acho que nem tem mais quitanda hoje em dia. Né? A pessoa planeja para a vida do filho coisas que ela acha que é muito boa e que o filho vai ser bom naquilo. Raramente nós damos escolhas para os nossos filhos. Eu cheguei numa fase da vida que eu comecei a entender que assim, a pessoa sai, na minha época era colegial, acho que segundo grau, terceiro grau, e ele já tem que prestar um vestibular para uma coisa que ele não sabe nem o que é. Você vai ser médica? Eu vou, por quê? Eu gosto de fazer curativo. Tá bom, boa decisão. Aí que você vai ser? Eu quero ser pediatra, eu adoro criança. Preste atenção. Que você quer ser? Eu quero ser veterinário, eu adoro cuidar de bichinho. Nós estamos jogando a vida profissional dessas pessoas, por isso que tanta gente frustradas, por isso que tantos usando antidepressivo, porque não se encontraram, não tiveram uma identidade. Assim como nós, no reino de Cristo, muitos crentes ainda que não entenderam o que é sentar num banco e louvar ao Senhor, porque não tiveram identidade revelada ainda do que é ser cristão. Não entenderam que ser cristão é muito mais do que sentar e assistir um culto. É amar esse Deus, é agradecer esse Deus. É falar, Senhor, o Senhor é o rei da minha vida. Olha o rumo da minha vida. Não importa o que o mundo vai falar para mim, que eu tenho que ser bem sucedido, que eu tenho que ter carro importado, que eu tenho que ter um apartamento lindo. Não. Importa o que o Senhor tem preparado para mim. Importa o que o Senhor quer de mim. Que eu faça parte daqueles convidados do casamento, quando a noiva vai ser levada até o altar pelo noivo. Quando o Senhor vier nos levar, que o Senhor me encontre nessa lista de casamento. Que o Senhor me encontre fazendo parte do seu reino. Porque o que Satanás quer é nos tornar membros do seu clube. Bem-vindos ao mundo. Mundo Futebol Clube. Esse é meu mundo. O que você precisa? Carro novo, sabe? Conforto. Todo mundo gosta. Você fala que você não gosta de conforto, você não gosta de coisa boa? Hipocrisia. Mas que preço você vai pagar por isso? Por isso que é possível vencer as teias, a rede que esse mundo nos prende. É possível brigar, é possível caminhar, é possível resistir.